Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. Continuando a falar de provas de geografia, provas do JP, eu vou apresentar aí para vocês uma prova de segundo ano, né? O tema dessa prova é principalmente, né, a agricultura, né? Mas vocês vão ver também que tem algumas questões sobre meio ambiente e biomas brasileiros, né? É, assim, a matéria da prova, né, quando eu fiz essa prova, eu fiz ela, né, pensando na questão agrícola. Mas eu também já tinha dado aula para os alunos, né, sobre biomas, sobre tipos de vegetação brasileira, e isso acaba sendo importante, né, até para eu poder avaliar o que ficou, né, disso que eles viram há um pouquinho mais de tempo, né, para a prova de geografia. Eu sempre digo para meus alunos que é mais importante, né, gastar energia na hora da prova do que antes da prova, né, se matando, né? Porque assim, as minhas aulas eu forneço para eles uma linguagem, né? E no dia de prova eles usam essa linguagem, né, para chegar nas respostas, para deduzir as respostas. Então vamos lá. É, aqui, ó, eu peguei, né? Como toda prova, eu pego, ó, essas são dissertativas, né? Então eu peguei algumas questões de vestibular e fui trabalhando essas questões da maneira que eu achei melhor. Então eu peguei aqui uma questão da Unicamp, que tem aí um gráfico, né, do bioma do Cerrado, né? É no ano de 2016. Ele mostra aqui, ó, focos de incêndio por meses do ano. É bem nítido, ó, que nos meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, né, é o período que vai ter mais focos de incêndio. Lembre-se, né, que se eu estou falando de uma coisa que fica no Brasil, pelo menos na maior parte do território brasileiro, né, porque lá, Amapá lá e Roraima, né, tem um pedacinho no hemisfério norte, mas enfim, junho a novembro a gente vai ter aqui as estações do ano do inverno e da primavera, principalmente, né? Ou seja, são estações do ano mais secas. Às vezes eu ponho alguma outra questão que tem alguma relação com a primeira, que pode ter algum tipo de informação que ajuda o meu aluno, né? Nota que pus aqui, ó, bioma cerrado. Daí lá na frente, ó, vai ter uma questão sobre desmatamento, código florestal, e aqui, ó, reduções de vegetação por bioma das áreas de preservação permanente. Aqui não dá o nome dos biomas, né? Mas o mapa ajudaria, né, os alunos a identificarem, né, lembrar de características, por exemplo, do cerrado, né? Aqui, para vocês saberem, o grandão, né? Floresta amazônica, semiárido, caatinga, Mata Atlântica, aqui embaixo o Pampa, o Pantanal e o Cerrado é esse amarelo aqui, que é o segundo em tamanho no interior do Brasil. Né? É um lugar que já é seco por natureza, por estar no continente, né? Sofre a continentalidade, né? É um bioma com árvores retorcidas, de casca grossa, né? Até para se proteger das queimadas. E aí tem um texto, né? Em 2016, conforme registros do INPE, 60 mil focos de incêndio de pequenas e grandes proporções atingiram o bioma do Cerrado. Embora as queimadas resultem em sua maior parte da ação humana, elas também ocorrem como um evento natural, comum e integrado a esse bioma. Aí, ó, respostas sempre curtas, né? Que eu estou tentando ensinar meus alunos a serem objetivos. Aponte um fator que permite enxergar as queimadas como um evento natural do cerrado. Aqui dava para seguir duas linhas. Primeiro, né, que elas se repetem, ou acontecem, né, sazonalmente, né, nas estações aí do outono e desculpa, do inverno e da primavera, que são as estações mais secas. É,
Outra coisa que poderia ser utilizada para responder essa questão é que as queimadas fazem tanto parte aí são um evento natural, né, do cerrado, que as plantas, né, algumas árvores têm cascas grossas para se proteger das queimadas, tá? Isso não quer dizer que dá para ficar atacando fogo à torta direito, tá? Mas, né, ele estava perguntando aí dos aspectos, né, naturais ali da paisagem. 2. Qual que é o tipo de propriedade agrícola que predomina nas áreas originais do cerrado quanto a tamanho e produtividade? Aqui eu queria ver se meu aluno lembrava das classificações, né, da atividade agropecuária. Lembra que cerrado está no interior do Brasil, no centro-oeste, então quanto ao tamanho, são propriedades grandes ou latifúndios, e quanto à produtividade, ela é alta, elevada ou intensiva. 3. Cite 2 produtos agropecuários que são destaques do Brasil e produzidos em grande quantidade nessa região. Notem que eu não pus, né, os mais, né? Então aqui eu aceitei, né, várias respostas. Por exemplo, soja, milho, algodão, né, foram respostas que eu aceitei. Criação extensiva de gado também foi uma resposta que eu aceitei. Questão 4. Qual é o tipo de trabalho utilizado na produção desses itens e qual é o destino da sua produção? Tipo de trabalho, né? Se eu estou falando da soja, milho e algodão, é o trabalho mecanizado. Se eu estou falando de criação de gado, aí entra um pouquinho de trabalho braçal. E o destino da produção é principalmente exportação, né? Atender às necessidades do mercado externo. Depois, peguei também uma questão aqui da UERJ e mexi um pouquinho nela, mas está bem dentro do que foi. Tem aqui um mapa, né, de conflitos por terra no Brasil. Ele mostra aqui, né, usa um tamanho de bolinha aqui para fazer na escala quantitativa. Aqui dá para perceber, ó, que as bolinhas de maior tamanho aparecem, né, em estados da região norte e da região nordeste. E foi isso que eu usei para fazer versões de prova, né? Então, por exemplo, identifique 3 regiões do Brasil, né, com menor número de conflitos de terra. Então, o aluno tinha que responder centro-oeste, sudeste e sul. Teve uma outra versão de prova que eu pedi 2 regiões do Brasil com maior número de conflitos de terra. Aí seria, né, norte e nordeste. Outra coisa. Aqui, né, às vezes a gente percebe algumas coisas que assustam, né, que servem para nós, professores, reposicionarmos as aulas. Por exemplo, eu perguntei macro-região e tive alguns alunos em um determinado segundo ano que eu dou aula que respondeu muito nome de estado, né? Daí isso me deixa preocupado, porque eu falo, pô, os caras, né, ou não estão lendo, estão com problema de interpretação, ou eles não sabem a diferença de um estado para uma região brasileira, né? Questão 6. Indique ainda um tipo de conflito pela terra existente no país, apontando os atores sociais envolvidos. Aqui tem várias coisas, né? Por exemplo, madeireiros que invadem reservas ambientais do governo para desmatamento, né? Só nessa resposta eu já apontei os atores. Garimpeiros que invadem terra indígena, né? Fazendeiros que desmatam mais do que as regras do Código Florestal permitem, né? Enfim, dava para pôr aqui, né, várias respostas. Movimento do sem terra que invade, ocupa uma terra improdutiva que pertence a alguém, né? Bem, e aí, as últimas 2 questões, né? Essa questão ela me surpreendeu porque, de maneira geral, em todas as escolas que eu dou aula, muita gente errou, né? Isso sempre deixa a gente cabreiro, né? Então, tinha aqui um texto, anistia, que é um perdão do governo,
desprotegeu a área equivalente a quase 10 estados do Rio de Janeiro. Os artigos do novo Código Florestal, que flexibilizaram a legislação ambiental anterior à sua aprovação em 2012 e consideram até mesmo perdão a irregularidades cometidas no passado, ganharam dos ambientalistas no seu conjunto o título de anistia. Agora, essas mudanças foram quantificadas. Deixaram de proteger 41 milhões de hectares de vegetação nativa do país, área quase 10 vezes maior do que o estado do Rio de Janeiro. E aí, né, eu tenho aqui um mapa, né, com os tipos de vegetação, tem aqui um gráfico mostrando as situações em desacordo com as exigências do Código Florestal, né? E aí a pergunta aqui ela é bem específica. A partir da comparação dos gráficos, aponte uma característica, né, da estrutura fundiária brasileira. Ó, primeiro gráfico, número de propriedades em desacordo. Então, esse gráfico mostra, né, que as pequenas propriedades são, né, a maior porcentagem das propriedades agrícolas em desacordo com o Código Florestal, com as leis ambientais brasileiras, com a preservação ali, né, da reserva mínima. Isso daqui mostra área em desacordo. E aí a gente vê, né, que quando eu levo em conta a área, as grandes propriedades são aquelas, né, que estão mais em desacordo. Qual que é a ideia aqui? Não importa se é pequeno ou se é grande, né? A agropecuária brasileira, né, ela é feita em cima do meio ambiente, né, em desacordo com as regras ambientais vigentes. E a 8, né, com base no mapa, considerando os ecossistemas florestais, nomeie o bioma com menor percentual de redução da área e o bioma com maior percentual de desmatamento. Se o meu aluno identificou aqui, ó, né, com 10% cerrado, já para resolver as questões anteriores, identificar quem tem mais e quem tem menos fica mais fácil, porque aqui, ó, no litoral, Mata Atlântica, né, e o que tem menos, né, é Pantanal e ou, né, floresta amazônica. Então, né, seguir a ordem aqui do exercício, nomeia o bioma com menor percentual da área. Então, podia ser Amazônia e Mata Atlântica, respectivamente, ou Pantanal e Mata Atlântica, respectivamente. Ou Amazônia e Pantanal menor, Mata Atlântica maior. Tá bom? Essa era uma prova com 8 questões, né? Cada uma valeu aí 1,25. E aí, dependendo de quando eu ia corrigindo, né, eu dava meio certo, às vezes eu arredondava para 0,75, às vezes eu abaixava para meio, dependendo daquilo que o aluno tivesse escrito. Bem, gente, era isso. Muito obrigado a todos e tchau, tchau.